Então, galera, vamos começar aqui a segunda unidade, né? Que só vamos faltar ver aí biomecânica do quadril, biomecânica do joelho e biomecânica do tornozelo. Hoje a gente vai falar sobre biomecânica do quadril, né? Em relação ao quadril, a gente pode estar observando aí que o quadril é a junção da pelve com o fêmur, né, que a gente vai chamar de articulação coxo-femoral, né, onde aqui a gente encontra a pelve, né, o osso da pelve, e a cabeça do fêmur, formando essa articulação aqui coxo-femoral. Então aqui a gente, na cabeça do fêmur, aqui a gente vai encontrar um ligamento redondo, que é ele que faz a estabilidade interna dessa articulação coxo-femoral, um labro, né, para aumentar essa congruência articular. Mais próximo à cabeça do fêmur, vamos encontrar aqui o trocânter maior, que junto com o trocânter menor, ele é uma inserção importante de músculos que fazem movimentos nessa articulação, né? E em relação à articulação do quadril, a gente colocou aqui a estabilidade versus mobilidade. Se a gente for comparar o quadril com o ombro tem mais mobilidade, porém ele é menos estável. O quadril ele já perde um pouco dessa mobilidade, né? Porém ele tem uma estabilidade muito maior, porque o seu acetábulo ele consegue coaptar melhor essa cabeça do fêmur. Então aqui, quando eu falo do acetábulo, né, temos essa relação do acetábulo com a cabeça do fêmur, onde o acetábulo vai abraçar essa cabeça do fêmur. E o labro é justamente para aumentar essa congruência e fazer com que essa cabeça do fêmur permaneça lá nesse acetábulo. Logo abaixo da cabeça do fêmur temos o colo do fêmur, né, que mais para frente a gente vai ver que ele tem uma angulação importante, justamente para, na hora da marcha, a gente utilizar esse quadril, esses movimentos do quadril, né, adequadamente. Aqui encontramos o acetábulo, né, que ele é feito pela junção dos três ossos que formam a pelve, né, o ilíaco, o ilho e o pubis. Na anatomia óssea é importante a gente observar aqui nessa região mais proximal do fêmur, né, bem na frente, na ponta dessa cabeça do fêmur, nós encontramos a fóvea. Essa fóvea ela é justamente o lugar onde esse ligamento da cabeça do fêmur chega até o fêmur, né? E aqui a gente vai encontrar no colo do fêmur uma inclinação, né, de 125 graus. Essa inclinação é justamente para adequar essa coaptação da cabeça do fêmur com o acetábulo e formar essa articulação coxo-femoral. Então o fêmur articula-se superiormente com o acetábulo e inferiormente com a tíbia. Ainda na sua anatomia da articulação coxo-femoral, aqui a gente encontra alguns acidentes anatômicos importantes, né, como espinha ilíaca antero-superior, ela fica na região mais anterior, logo acima desse quadril. A espinha ilíaca antero-inferior, trocânter maior, trocânter menor, aqui do outro lado, trocânter maior, trocânter menor. E
acidentes anatômicos importantes. Passando dessa parte óssea, vamos entrar no sistema ligamentar, né, que ele tem como função dar essa estabilidade, essa articulação do quadril, onde a gente vai encontrar aqui o ligamento iliofemoral, ligamento redondo, que é o ligamento da cabeça do fêmur, o ligamento pulgofemoral, que está na região mais inferomedial do quadril, e eles formando aqui o ligamento isquiofemoral, que vai fazer com que eu forme como se fosse uma cápsula articular que vai envolver nessa articulação toda, né? Então, quem vai formar essa cápsula articular? Ligamento iliofemoral, isquiofemoral e pulgofemoral. E quem dá também um aumento dessa estabilidade é esse ligamento redondo, que é conhecido também como ligamento da cabeça do fêmur. O sistema muscular, ele é bastante amplo na região que vai ter ação na região do quadril, né? Onde a gente vai ver músculos que vêm em cada coluna lombar e vai até e segue até o joelho. Então essa região, esses músculos que estão nessa região têm ações importantes no quadril. A gente vai ver os principais aqui, como pessoas maior e pessoas menor, né? E o músculo ilíaco. Músculos grandes que passam também, que tem ação no quadril, é o sartório, músculo pectíneo e o reto femoral. São músculos na coxa aqui, no membro inferior, eles são músculos mais superficiais. Entrando um pouquinho mais nessa região muscular do quadril, né, a gente vai encontrar o adutor magno, o adutor longo e o grácil. É numa região mais medial. Com a região mais posterior, a gente encontra o glúteo máximo, e numa região mais lateral, o tensor da fáscia lata, né? Então, mais lá na frente a gente vai ver a ação de cada um desses músculos no quadril. São músculos mais superficiais. Entrando aqui, a gente vai conhecer o triângulo de Scarpa. O triângulo de Scarpa é formado por três estruturas, né? Que é o nervo femoral, a artéria femoral e a veia femoral. Então, essas três estruturas formam o triângulo de Scarpa, onde o nervo femoral ele vai fazer toda aquela inervação sensitiva e motora na região mais anterior, né, do membro inferior. A artéria femoral é aquela que irriga essa região, e a veia femoral é aquela que coleta o sangue e traz de volta para o coração, né, para transformar esse sangue de venoso em arterial. Aqui temos um raio-x, onde a gente observa o quadril, né? Onde a gente vai observar nessa região aqui o acetábulo. Junto com ele, com o acetábulo, nós temos aqui, ó, a cabeça do fêmur. Te dá para perceber aqui uma leve depressão, que é a fóvea, onde chega esse ligamento na cabeça do fêmur. Colo do fêmur, trocante é maior, trocante é menor, né? Isso é importante a gente estar entendendo em relação ao raio-x. Então, de acordo com a biomecânica, a gente vai classificar esse quadril como uma articulação mais proximal do membro inferior
Falando em grau de liberdade, o quadril ele permite 3 graus de liberdade, né? Onde ele consegue fazer movimentos em 3 planos e em 3 eixos. Então ele faz flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa. Então o movimento do quadril, todos esses movimentos, eles são realizados por uma única articulação, que é a articulação coxo-femoral, que é aquela articulação formada pela cabeça do fêmur e o acetábulo da pelve. Então a flexão do quadril, vamos conversar um pouquinho sobre ela aí. Ela é um movimento que produz a aproximação da face anterior da coxa com o tronco. Então na flexão, a face anterior da coxa, ela se aproxima ao tronco. Então esse é o movimento de flexão do quadril. A flexão do quadril ativa, ela não é tão ampla quanto a passiva. Flexão ativa, ela não tem uma boa amplitude de movimento. A passiva, ela consegue ter uma maior amplitude de movimento. A posição a flexão, a posição do joelho também intervém na amplitude da flexão do quadril. Se o joelho estiver flexionado, eu tenho uma maior amplitude de movimento nesse quadril. Se o joelho estiver em extensão, essa amplitude vai diminuir bastante por conta dos isquiotibiais que vão segurar esse movimento e não vai deixar ter uma amplitude muito grande. Então a amplitude ativa de flexão do joelho em extensão, quando o joelho está em extensão, o quadril ele não ultrapassa de 90 graus em flexão, né? O quadril não consegue fazer uma flexão maior que 90 graus. Enquanto que, se esse joelho estiver flexionado, essa amplitude de movimento para flexão, ela aumenta, podendo atingir até 120 graus. Muitas vezes até ultrapassar essa amplitude de 120 graus. A amplitude passiva para flexão com joelho em extensão é de 120, enquanto que com joelho em flexão ultrapassa 140. Se eu tiver uma flexão passiva desse quadril com o joelho em extensão, ela é praticamente a mesma do que a ativa com o joelho em flexão. Então aqui uma flexão ativa com o joelho em extensão, uma flexão ativa com o joelho em flexão, uma flexão passiva com o joelho em flexão, aqui também passiva com o joelho em flexão, e aqui uma flexão ativa, passiva com o joelho em extensão. Então os graus de movimento, de amplitude de movimento, ele é muito maior se o movimento for feito em a flexão passiva. Em relação à extensão do quadril, é um movimento que a gente vai ter pouca amplitude de movimento, partindo da posição anatômica, né? Então a extensão leva o membro inferior para posterior. Então toda vez que o membro inferior vai para posterior, vai para trás, né, a gente tem uma extensão do quadril. Então a extensão do quadril é muito menor do que a flexão, sendo limitada pelo ligamento ilho-femoral. O ilho-femoral é aquele ligamento que a gente viu lá no começo da aula, que ele fica na região mais anterior. Então toda vez que temos esse movimento de extensão, esse ligamento ilho-femoral faz uma distensão onde segura esse movimento e não deixa
aumentar essa amplitude de movimento. Então a extensão ativa do quadril a extensão ativa do quadril é de 20 graus e a extensão passiva do quadril é de 30 graus. Aqui temos uma extensão ativa, enquanto que aqui a gente tem uma extensão passiva. Como é que se comporta a cabeça do fêmur, né, em relação ao acetábulo nesses movimentos de flexão e extensão? No movimento de flexão, a cabeça do fêmur ela vai rodar para anterior e deslizar para posterior. Então, se eu tenho aqui uma flexão onde o quadril, onde a face anterior do membro inferior vai de encontro ao tronco, né, a cabeça do fêmur ele vai girar para frente e deslizar para trás. Então ela gira para anterior e desliza para posterior. Na extensão, a cabeça do fêmur ela faz um processo contrário, né? Então ela roda para trás e desliza para frente, né? Então ela roda para posterior e desliza para anterior. A abdução do quadril, né? A abdução é um movimento que o membro inferior ele vai para a lateral, ele se dirige para a lateral. Então ele vai para longe da linha média do nosso corpo. Então quando se completa o movimento de abdução, o ângulo formado pelos dois membros inferiores é de 90 graus. Ou seja, no membro inferior direito ele vai 45, no membro inferior esquerdo ele vai mais 45. Isso é a amplitude normal, né? Então a amplitude máxima ativa da abdução é de 45 graus. Ah, mas tem aquelas pessoas que têm uma amplitude de movimento maior, que chega a escalar, né, o chão. Isso aí, essas pessoas eles conseguem, né, melhorar essa amplitude de movimento com exercícios e treinamentos adequados. E aí ele consegue até uma abdução ativa de 180 graus para os dois membros. Então aqui uma abdução de 45 graus, né, podendo ele fazer 90 graus de um membro e 90 graus do outro, formando uma amplitude de movimento de 180 graus. Isso com um treinamento. Mas o normal é que a gente encontraria até 45 graus de abdução. Já a abdução do quadril, a gente, na posição anatômica, a gente precisa, a gente realiza esse movimento em conjunto com o outro movimento, né? Ou com flexão ou com extensão. Então, o movimento de abdução, ela é aquele movimento que vai levar o membro inferior, a abdução do quadril vai levar o membro inferior para a parte mais medial do nosso corpo, né? Então, o movimento de abdução, a partir da posição anatômica, tem que ser combinada com a flexão ou a extensão do quadril. Então, o movimento de abdução combinado com flexão e extensão, ele é de 30 graus. Então, sempre que a gente vai partir da posição anatômica para fazer a adução, a gente precisa fazer ou uma flexão ou uma extensão para que esse membro
vá para a parte mais medial. Aqui é uma figura, né, mostrando a da adução em extensão e da adução em flexão. Como é que essa cabeça do fêmur se comporta na adução e na abdução? Então, na adução, a cabeça femoral roda para a medial e desliza para a lateral. Então, na adução, ela roda para dentro, certo? Enquanto que ela desliza para fora. Ela roda para dentro e desliza para fora. E na abdução, ela faz um movimento contrário, né? A cabeça do fêmur ela roda para fora, para a lateral e desliza para medial. Em relação à rotação interna e rotação externa, né? Para a gente medir essa amplitude de movimento de rotação interna e externa, a gente precisa de uma outra posição que não seja a posição anatômica. Então, para medir a amplitude de rotação interna e externa, a posição de referência é em decúbito ventral, com o joelho flexionado a 90 graus, né? Então, aí a gente posiciona o paciente em decúbito ventral, faz uma flexão do joelho em 90 graus e movimenta ela em rotação interna e rotação externa. Então, a amplitude de movimento da rotação interna é de 30 a 40 graus, enquanto que a amplitude de movimento da rotação externa chega até 60 graus. Então a posição é basicamente essa daqui, ó. Certo? Decúbito ventral, flexão do joelho a 90 graus. Quando a gente coloca esse membro inferior, a ponta do pé para a parte medial, a gente está fazendo uma rotação externa, porque o quadril está rodando externamente, está rodando para fora, enquanto que toda vez que a gente gira, que a gente coloca a ponta do pé, esse membro inferior aqui, logo após o joelho, para a parte lateral, a gente está fazendo uma rotação interna, porque lá no quadril ele está rodando internamente. Algumas literaturas trazem para medir essa rotação interna e externa com o paciente em sedestação, né, sentado, onde ele faz esse movimento aqui de rotação externa e esse movimento de rotação interna. Lembrando, rotação externa aqui porque lá no quadril ele está rodando externamente, enquanto que aqui na rotação interna, aqui no quadril ele está rodando para dentro, internamente. Então, como é que se comporta essa cabeça do fêmur no acetábulo nesses movimentos de rotação interna e externa, né? Então, na rotação externa e interna, a cabeça do fêmur ela vai rodar no sentido do movimento e ela vai deslizar ao contrário desse movimento, né? Então, o que acontece? Na rotação externa, por exemplo, a cabeça do fêmur ele vai rodar para fora e deslizar para dentro, né? Então ele gira para fora e desliza para dentro. Na rotação interna é justamente o contrário. Vamos lá, rotação externa, ele gira para fora, a cabeça do fêmur ele faz isso, gira para fora e desliza para dentro. Enquanto que na rotação externa, ele gira para dentro e desliza para fora. E assim, a gente tem uma associação. Quando a gente associa todos esses 6 movimentos, a gente vai encontrar uma circundação, que é justamente essa associação desses movimentos que o quadril faz.
né? Justamente porque a gente precisa dele para fazer a deambulação, para que essa marcha aconteça. Então, quando a gente vai avaliar a marcha, a gente vai perceber que no quadril, durante a marcha, a gente tem todos esses movimentos. Então, a gente vai chamar de circundação. Alguns fatores importantes que vão fazer essa coaptação, vai dar essa estabilidade à articulação coxo-femoral, né? É porque o acetábulo ele é uma semisfera côncava, onde ele vai se articular com a cabeça do fêmur, né? Que é convexa, onde esse colo do fêmur ele vai prolongar essa superfície e fazer com que essa cabeça do fêmur consiga chegar até o fundo, até o final desse acetábulo, proporcionando assim uma maior profundidade. Então a pressão atmosférica é um fator importante na coaptação do quadril, né? Porque toda vez que a gente pisa, a pressão atmosférica vai fazer com que essa coaptação aconteça. Então a cabeça do fêmur ela vai em direção ao acetábulo toda vez que nós pisamos e ela se mantém lá. Então os ligamentos e os músculos desempenham um papel essencial na manutenção das superfícies articulares e são eles que dão essa estabilidade, né, no movimento, principalmente na marcha, na fase do balanço, né, onde o membro inferior ele não está em contato com o solo. Então aqui a gente vê nessa figura aqui como é a coaptação, né, da articulação coxo-femoral através da pressão atmosférica, onde a gente tem uma força empurrando de baixo para cima essa cabeça do fêmur e a gente tem outra força de cima para baixo empurrando esse acetábulo a favor dessa cabeça do fêmur, fazendo com que eu tenha essa coaptação. Os ligamentos e músculos também, ó, eles estão ligando esse fêmur a esse acetábulo, a essa pelve, fazendo com que essa coaptação aconteça. Então, alguns músculos importantes que vão fazer essa coaptação, né, da articulação coxo-femoral é justamente os adutores, adutor magno, adutor longo, o psoas também, glúteo mínimo e glúteo médio. O glúteo médio é o principal músculo estabilizador dessa região. Piriforme, tensor da face lata, obturador externo, todos eles estão ali para fazer essa coaptação, dar essa estabilidade dinâmica da articulação coxo-femoral. Em relação aos movimentos, quais músculos vão conseguir fazer a flexão? São eles aqui, ó, psoas, ilíaco. Quando os dois se juntam, a gente vai chamar de ilio-psoas, né? Sartório, reto femoral, tensor da face lata, pectíneo e vasto intermédio também. O vasto intermédio, ele é um sinergista, ele não passa pelo quadril, né? Mas ele consegue ter uma ação de ajuda nessa flexão do quadril. Aqui estão eles, essa figura. Os extensores do quadril, vamos encontrar aí glúteo máximo e isquiotibiais, né? O glúteo máximo é o principal motor, é o principal músculo agonista para a extensão, enquanto que os isquiotibiais eles ajudam também nessa extensão do quadril, né? Então aqui o glúteo máximo, né, fazendo a extensão do quadril. Os músculos adutores do quadril, né,
abdutores do quadril. Então, todos os músculos que fazem a abdução do quadril, ele está na região lateral. Eles se situam ali na região lateral, onde a gente vai encontrar glúteo médio, glúteo mínimo, tensor da face lata, e o glúteo máximo também ajuda, porque algumas fibras dele vêm para a região mais lateral. Região mais lateral, onde esses músculos estão situados para fazer a abdução. Em relação à adução, né, temos aí os adutores: adutor magno, curto e médio. O vasto, intermédio e o pectíneo também auxiliam nessa adução, e o obturador interno e externo também vão fazer, né, um pouco mais de força essa adução do quadril. Então, os músculos que fazem a adução do quadril, eles estão situados na região mais medial desse quadril e desse membro inferior. Os rotadores externos do quadril, né, eles estão ligados ao fêmur de uma forma bem peculiar, onde ele vai fazer com que, são músculos não tão grandes e não tão fortes, onde ele vai fazer com que essa cabeça do fêmur ela consiga rodar e deslizar, rodar para o lado do movimento e deslizar ao contrário desse movimento, para proporcionar esse movimento de rotação externa, por exemplo. Então são eles, os rotadores externos do quadril: obturador interno, obturador externo, pectíneo, glúteo médio e glúteo mínimo. Aqui onde eles estão situados, numa região mais anterolateral. Os rotadores internos, eles só são dois, né, que vão rodar esse quadril internamente, que é o tensor da face lata e o glúteo máximo. Esses músculos estão mais situados posterolateralmente, né, para fazer a rotação interna. E aí a gente encerra a aula de biomecânica do quadril hoje com essa mensagem.